Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Aula ao vivo, curtam o canal, né? E vamos continuar aqui com o nosso estudo da fisiologia humana. Tá? Hoje falaremos do sistema endócrino. Tá? Bom, a gente tem dois sistemas comandando o nosso organismo. O sistema nervoso, que a gente já falou, e o sistema endócrino. Eu falei lá na aula de nervoso que o sistema nervoso, ele comanda o organismo, né, com respostas rápidas e de curta duração. E o sistema endócrino com respostas lentas e de longa duração, que são os chamados hormônios. Tá? Então a gente vai trabalhar hoje com o sistema endócrino, que vai levar em consideração as glândulas endócrinas e mistas. Relembrando lá nossa aulinha de tecido epitelial glandular, né, a gente tem as glândulas exócrinas, que secretam a secreção para fora da corrente sanguínea, as endócrinas, que secretam a secreção para dentro da corrente sanguínea, os hormônios, e as mistas, que fazem as duas coisas. Portanto, a gente vai trabalhar o sistema endócrino trabalhando com glândulas endócrinas e mistas. Né? Claro que quando a gente trabalhar com as mistas, é com a parte endócrina, né, com a secreção endócrina dessas glândulas mistas, que são os hormônios. Tá certo? Então, vamos falar aqui que as glândulas endócrinas secretam hormônios que atuam na fisiologia biológica do organismo, que regulam funções do nosso organismo, que regulam, né, o nosso metabolismo. Tá certo? Então, eu botei aqui alguns exemplos das principais glândulas que a gente vai trabalhar. A hipófise, a tireoide, paratireoide, suprarrenal, essas glândulas endócrinas somente, pâncreas, ovários, testículos, glândulas mistas, né? Que secretam secreções para fora da corrente sanguínea e para dentro. Tá bom? Então, são as principais glândulas que a gente vai falar hoje. Hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, ovário e testículos. Uhum. Bom, antes de começar a falar dessas glândulas, eu vou dar um toquezinho, tá, sobre a glândula pineal ou epífise, tá, que é uma glândulazinha que está aqui assim, ó, né, que ela é estimulada pela escuridão, ela produz uma substância chamada melatonina que nos dá o sono, certo? A melatonina, tem gente que produz demais, né? Então, e ela também, ó, o Descartes, aquele mesmo cara lá do plano cartesiano e tal, lá em lá no século 17, em meados do século XVII, ele definiu, né, que a glândula pineal era a glândula que estava associada à alma. Obviamente, nessa época, ciência, né, e a parte lúdica, assim, né, se confundiam. Né, então, ele definiu isso, obviamente não tem, né, um fundamento científico, tá bem? Aqui faltou um P, erro de digitação do professor. Hipotálamo, né, é o centro de controle do comportamento interno e ativador das glândulas endócrinas. Pessoal, a gente fala da hipófise, mas a maioria dos hormônios que a gente vai falar da hipófise não é efetivamente a hipófise que produz. O hipotálamo produz e passa para a hipófise distribuir. Tá certo? Mas a gente vai falar da hipófise. Tá bom? Beleza. Tem uma outra glândulazinha que a gente comentou quando falou de tecido conjuntivo, que é o timo. O timo é uma glândula que produz células de defesa. Ele está aqui mais ou menos na frente do coração, né? Produz as células T, os linfócitos T de defesa. Um desses linfócitos, o linfócito TCD4, é o linfócito atacado pelo vírus HIV. Tá certo? Muito bem. Mas vamos então para a nossa parte do sistema endócrino mesmo, trabalhar com os hormônios aqui. Né? A gente tem a glândula hipófise ou pituitária. Tá? Esta glândula está localizada no encéfalo e ela é dividida em duas partes. A adenohipófise e a neurohipófise. Tá certo? Adenohipófise e neurohipófise. Tá bem? Muito bem. A hipófise é conhecida como glândula mãe ou glândula mestra, porque ela libera hormônios que regulam as demais glândulas do nosso organismo, que regulam o trabalho das outras glândulas do nosso organismo. Então a hipófise, na região do encéfalo, é conhecida como glândula mãe ou glândula mestra. Tá? E ela então, né, dividida em adenohipófise e neurohipófise. Quais são os principais hormônios produzidos, liberados pela adenohipófise? Esses dois aqui, ó, o LH, conhecido como hormônio luteinizante, e o FSH, conhecido como hormônio folículo estimulante. Quando a gente fala de reprodução, sistema reprodutor, a gente lembra dos hormônios sexuais ovarianos e os testiculares, ou testicular, né? O principal hormônio masculino que a gente lembra é a testosterona, produzida nos testículos. Os principais hormônios femininos que a gente lembra, estrógeno e progesterona, produzidos nos ovários. Agora, o funcionamento de ovário e testículo, tanto para a liberação desses hormônios, né, sexuais que eu acabei de citar, quanto para a produção de gameta, depende desses dois hormônios hipofisários.
produzidos pela adenohipófise. Eu vou citar o exemplo desses hormônios atuando no sistema reprodutor feminino. Vamos lembrar o seguinte, quando o óvulo é produzido, o folículo ovariano é a parte do ovário que produz o óvulo, o gameta feminino, né? Então, ó, eu produzi, né, lá no folículo ovariano, teve a produção do óvulo. Isso ainda não é ovulação. A ovulação é quando o óvulo sai do folículo ovariano e vai para a tuba uterina para esperar a fecundação. Isso é ovulação. Vocês lembram que na aula de sistema reprodutor eu falei assim, ó, quando o folículo ovariano libera o óvulo para a tuba uterina, quando há ovulação, o folículo fica vazio e a gente chama esse folículo vazio de corpo lúteo. Corpo lúteo. Tá? Pessoal, olha só. O FSH é o hormônio folículo estimulante. É a sigla em inglês para isso. Hormônio folículo estimulante. Tá? Ele estimula o folículo a produzir o óvulo. Certo? Folículo estimulante. Estimula o folículo a produzir o óvulo. O LH é o hormônio luteinizante, que forma o corpo lúteo. Ou seja, ele induz a ovulação. A saída do óvulo de dentro do folículo, para o folículo ficar vazio e formar o corpo lúteo. Então, que aí o corpo lúteo, por sua vez, produz a progesterona que prepara o útero para a gravidez. Tá bem? Então, são hormônios que atuam onde? Na produção de gametas e hormônios sexuais. Uma disfunção na produção desse hormônio pode levar à esterilidade. Não é a única forma de esterilidade. Tem várias maneiras de uma pessoa ser estéril, vários motivos, né? Mas esse é um deles, tá bom? Outro hormônio, o hormônio de crescimento, também conhecido como GH, né? Hormônio de crescimento ou GH, tá? Então, lá um hormônio hipofisário. Ele é distribuído para o corpo, né? E é uma disfunção na produção desse hormônio de crescimento, tá? Pode levar a um problema no crescimento, tá? Se o cara tem uma produção pequena de hormônio de crescimento, ele pode ter um quadro chamado nanismo. Galera, nanismo é diferente de uma pessoa anã, tá? Um anão, esse é uma característica hereditária, genética, né? Aonde a pessoa tem o tronco e a cabeça de tamanhos normais, mas os membros são mais curtos. No nanismo, uma baixa produção de hormônio de crescimento, a pessoa fica com um aspecto de criança, tá? Ela fica pequenininha, com aspecto de criança, ela não cresce, não desenvolve, porque falta hormônio de crescimento, tá? O gigantismo e a acromegalia são a alta produção, uma grande produção de hormônio de crescimento, também uma disfunção, tá? A acromegalia, ela tem um hormônio de crescimento atuando mais diretamente nos membros, fica com braços e pernas mais longas. E o gigantismo, o cara fica grande, tamanho normal, assim, maior, muito maior do que o normal, tá? E claro que isso é uma disfunção que pode levar à morte, a complicações, né, internas, né, fisiológicas e tal, certo? Se ele não para de crescer, depende, tem disfunção, não, mas tem disfunção, tem casos de gigantismo que o cara não para de crescer. Eu lembro, alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, que vi uma reportagem sobre um ucraniano. Eles até acreditam que a disfunção na hipófise dele, pela alta produção de hormônio de crescimento, foi decorrente da radiação do desastre de Chernobyl, né? Que era na União Soviética, mas é na região que atualmente é a Ucrânia, né? E aí ele não parou de crescer. Então, a última vez que a família permitiu a medição dele, né, e eu não sei se ele já faleceu agora, mas ele já estava tendo um problema muito, muito grave fisiológico por causa do tamanho do corpo dele. E a última vez que mediram ele estava com 2,76 m. Tá? Então, gigantismo é o excesso na produção de hormônio de crescimento. Bom? E aí nós temos a prolactina, que é um outro hormônio da adenohipófise. A prolactina estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias. Tá? Então a mulher, ela tem uma alta produção de prolactina lá na gestação, né, e aumenta bastante quando tem o parto. Tá certo? Galera, a prolactina estimula a produção do leite, tá? E não a liberação do leite. Para liberar o leite, tem outro hormônio que atua. Então a prolactina estimula a produção do leite e não a liberação do leite pelas mamas. Perceberam? Então esses são os hormônios da adenohipófise, tá? Os hormônios sexuais hipofisários, LH e FSH, o hormônio de crescimento e a prolactina. Tá bom? Vamos falar agora dos hormônios da neurohipófise. Primeiro hormônio, o ADH, hormônio antidiurético. Este hormônio aqui, ele atua na filtração do sangue pelos rins. Então ele está relacionado ao nosso sistema excretor,
que é a nossa aula de amanhã. Tá? Então, o ADH, o hormônio antidiurético, produzido na hipófise, mas ele vai atuar lá nos túbulos renais. Ele promove uma reabsorção de água pelos vasos sanguíneos que estão próximos aos túbulos renais. A gente vai ver direitinho isso amanhã. Então ele atua onde? Na reabsorção de água nos rins. Na devolução de água para a corrente sanguínea lá nos túbulos renais. Tá? Uma disfunção, uma não produção de ADH causa o diabetes insípido. Sede excessiva e urina volumosa é essa característica. Tá? Então, ADH, hormônio que atua lá na filtração do sangue pelos rins. Tá? Sistema excretor, tá bom? Tem um produto que a gente usa normalmente aí, algumas pessoas usam, que inibe a produção de ADH momentaneamente. Álcool. Álcool. Vocês já notaram que quando a gente bebe demais, a gente faz muito xixi. Por quê? O ADH é o cara que devolve a água que entrou nos túbulos renais, devolve parte dessa água para a corrente sanguínea. Quando tu não tem ADH para fazer isso, essa água fica nos túbulos renais e sai na urina. Aí a urina sai menos concentrada e sai num volume maior, porque tu não devolveu a água para a corrente sanguínea. Tá certo? Então o álcool ele inibe momentaneamente a produção de ADH. Aí, tomar cerveja, né? Cerveja é diurético, não é cerveja. Qualquer bebida alcoólica é diurético. O álcool é diurético. Tá certo? Ocitocina. Esse é um outro hormônio da neurohipófise. Tá? Olha só, pessoal. Esse aqui trabalha na contração do útero lá no momento do parto. Sabe aquela história, tem que ter contração para o parto normal, né? Começou as contrações, não tem não sei quanto de contração e não sei o quê. Tá aqui, ó, a ocitocina que promove a contração no tecido muscular liso do útero na hora do parto. E é ela que promove também a liberação de leite. Então, mulheres têm produção de ocitocina constantemente, certo? Homens também, numa menor quantidade. Tá? Mas a gente também produz ocitocina, porque ela está relacionada a outra coisa. Aí, existem estudos novos, até há pouco tempo saiu no Super Interessante uma reportagem ligando a ocitocina à questão da empatia. Pessoas mais carinhosas, né? Ao que parece, produzem mais ocitocina. E a ocitocina também está ligada à questão da fidelidade. Tá? Pessoas que produzem mais ocitocina são mais fiéis. Tá? Então, tudo bem, né? São reportagens, tem alguns tipos de experiências científicas aí, né, de publicações científicas que a gente não vê muito cabimento, assim, mas, né, saiu no Super Interessante, tá lá, para quem quiser procurar, né, lá no site, consegue achar essa reportagem. Mas a ocitocina, ela está diretamente ligada à contração do útero no momento do parto e à liberação de leite, tá certo? Muito bem. Disfunção. O útero não contrai e o leite não é liberado. Então, geralmente, cara, quando a mulher tem problema na amamentação, na maioria dos casos, não é que ela não produz o leite, é que ela não consegue liberar o leite da mama. Então não falta prolactina, falta ocitocina. Tá bom? Tranquilinho, gente? Continuando então. Falamos dos hormônios da adenohipófise e da neurohipófise. Tá? Vamos falar da tireoide. Tá? A tireoide, né? Lembra aquela glândula que fica aqui nesta região, né? E eu já falei pra vocês, né, gente? Tireoide todo mundo tem, e o nome da glândula é tireoide, não tiroide, né? Beleza? Pobre é uma desgraça, né? Então olha aqui, ó. A minha avó, eu tenho tireoide. Ô, vó pobre, né? Eu também tenho tireoide, vó. É que a minha avó ela descobriu que tem hipotireoidismo, né? Então, tireoide é uma glândula que todo mundo nasce com ela. Né? Tem casos que a pessoa tem que extrair a tireoide por um problema, um tumor na tireoide, certo? Aí tem que tomar uma medicação pelo resto da vida para, né, suprir essa falta desses hormônios que a tireoide produz. Né? Então ela produz dois hormônios principais. A tiroxina, ela acelera o metabolismo e controla a taxa de iodo no corpo. Daí a história do iodo regular a tireoide. Tá? Pessoal, a disfunção, uma não produção de tiroxina, reduz o metabolismo. Tá? É o tal do hipotiroidismo. Hipotiroidismo é uma disfunção da tireoide onde o cara tem baixa produção ou não produção de tiroxina. Aí baixa o metabolismo. A pessoa está sempre sonolenta, né? Fica sonolenta, engorda fácil, né? Aí tem um monte de gordinho que usa isso como desculpa, né? Inclusive Ronaldo, né? Então, ó, baixa o metabolismo e às vezes dá um inchaço. O bócio endêmico, estão vendo aqui, ó? Tá? O bócio endêmico é o inchaço da tireoide devido ao hipotireoidismo. Já o hipertireoidismo é o contrário. Aí o cara que produz tiroxina demais. Aí o metabolismo fica acelerado, o cara tem insônia, tem dificuldade para ganhar peso, né? Meu sonho. E... tô brincando, né?
É uma disfunção aqui. E em casos mais graves, cara, aparece o que eles chamam de hipertelorismo ocular. O olho fica saltado, não fica com o globo ocular um pouco saltado assim. Tá? Tem um repórter da Multishow chamado Fernando Caruso que tem essa característica. Ele é bem magro, né? Então é provavelmente um caso bem marcante assim de hipertireoidismo, tá bem? E a tireoide produz, tá, um outro hormônio chamado calcitonina. Tá? A calcitonina. Pessoal, a calcitonina ela inibe a retirada de cálcio dos ossos. Olha só, pessoal. Nós vamos falar já na sequência aqui de uma glândula chamada paratireoide. A tireoide ela produz a calcitonina, que não deixa, tá, tirar cálcio de dentro dos ossos. E ela até pega cálcio do sangue para jogar para os ossos. A paratireoide produz outro hormônio que faz o contrário. Ela tira cálcio dos ossos para jogar para a corrente sanguínea. Por que a gente precisa de cálcio para os ossos? Tá? É o que dá dureza, deixa o osso rígido. Vocês já viram isso? E por que eu preciso de cálcio no sangue? Para coagulação sanguínea e para contração muscular. Tá certo? Então, a calcitonina, ela mantém os níveis de cálcio dentro dos ossos. E o outro hormônio que a gente vai falar depois, mantém os níveis de cálcio no sangue. Perceberam? A calcitonina é produzida pela tireoide. Tá? Uma disfunção na produção de calcitonina, né, distúrbio de cálcio nos ossos. Tá bom? Agora, a paratireoide. São duas glândulazinhas pequenininhas que ficam aqui na tireoide, em cima da tireoide. Tá? E a paratireoide produz um hormônio chamado paratormônio. Esse aumenta a taxa de cálcio e fósforo no sangue, mas principalmente cálcio. Então ele tira cálcio dos ossos e joga para o sangue. Certo? Se tem uma baixa taxa de cálcio no sangue, né, a calcitonina tira cálcio dos ossos e joga para o sangue para manter essa taxa ali para coagulação e contração muscular. Tá bom, gente? Beleza? Muito bem, então. A falta ou uma disfunção na produção pode causar osteoporose. Uma outra glândula é a suprarrenal, também chamada de adrenal ou adrenal. Ela é assim chamada porque ela fica posicionada, né, um pouco acima, meio do lado dos rins. Tá bem? A gente divide a suprarrenal ou adrenal em duas partes. A medula e o córtex. Tá? Medula e córtex. Córtex é a região cortical, mais externa. Bom? O córtex produz aldosterona, cortisona, cortisol e alguns hormônios sexuais. A gente fala só dos principais aqui, né? Mas aí alguns hormônios sexuais são produzidos pela suprarrenal. A medula produz a adrenalina. Tá bom? Pessoal, presta atenção. O córtex produz aldosterona, cortisona, cortisol e hormônios sexuais. E a região medular, a medula, produz adrenalina. Tá bom? Então vamos falar de cada um desses hormônios aqui. A região medular produzindo adrenalina. Tá? A adrenalina é conhecida na biologia, na ecologia, como hormônio das situações de fuga ou luta. Ela é produzida quando um animal, geralmente, ou vai fugir de um predador, ou vai lutar por uma presa. Tá? A adrenalina, ela vai aumentar um pouco a pressão sanguínea, acelera o batimento cardíaco, acelera a frequência respiratória e aumenta a força, a tonicidade muscular. Certo? Então, aumenta um pouquinho a explosão muscular desse animal. Na gente também. Quando a gente tem uma descarga, quanto maior a descarga de adrenalina que a gente tem, maior, né, aumenta ali um pouco a nossa força muscular. Tá certo? Lembra que eu falei para vocês, quando você tem esportes que dependem de explosão muscular e não de resistência, como lá no atletismo 100 metros rasos, 200 metros rasos, a adrenalina ajuda o cara. Tá? Quando é resistência, não. Ela não vai ajudar. Mas num esporte de explosão, ela ajuda o cara. Quanto mais adrenalina. Por isso que os caras batem recordes e têm melhores desempenhos em situações onde ele está mais, né, com uma estação, está mais pilhado para aquela competição, no Mundial, numa Olimpíada, por exemplo. Tá? Então a função regula a pressão sanguínea, estimula a quebra do glicogênio, que é a nossa reserva energética lá, que fica no fígado e nos músculos, põe o organismo em estado de alerta. Então ela dá a excitação física, né, batimento cardíaco, respiração, e também a excitação mental. Tá? O cara fica mais ligado com uma descarga de adrenalina. Tá certo? Disfunção. Se você tem uma baixa porção de adrenalina, você vai ter uma bradicardia, um baixo, né, batimento cardíaco e disfunções na taxa de glicose. Porque ela ajuda também a quebrar o glicogênio para gerar energia quando tu não tem glicose no sangue. Bom? Suprarrenal, no córtex, a região cortical. Pessoal, olha só.
Cortisona, cortisol e aldosterona. A aldosterona, nós também vamos falar dela amanhã, porque ela é o outro hormônio que atua na filtração do sangue pelos rins. É o outro hormônio atuante lá nos túbulos renais e que então tem a ver com o nosso sistema excretor, a aldosterona, tá? Produzida pela suprarrenal e atua nos rins. Agora, a cortisona e o cortisol, tá, vão atuar basicamente, tá, em processos de inflamação, tá, e regulam o metabolismo da glicose, a quebra da glicose. Então, vão ajudar ali na geração de energia, quebra da glicose, metabolismo da glicose, né, e também como anti-inflamatório. Tá? Ainda vão atuar nas concentrações de sódio e potássio. Tá? E eu não botei aqui, mas concentrações de cloro também. E aí isso a aldosterona tem a ver. Aí são os três. Tá? Atuam ali no metabolismo de sódio, potássio e cloro. Tá bom? Disfunção, anormalidades na taxa de sódio, de potássio e nas características sexuais secundárias. Porque lembra que a gente tem a produção de alguns hormônios sexuais aqui também. Tá bom? O pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Tá? O pâncreas é uma glândula mista. Para fora da corrente sanguínea, ele produz lá, a parte exócrina dele é o suco pancreático, que vai atuar no intestino. Mas para dentro da corrente sanguínea, que é o que interessa para a gente hoje, tá? Produz dois hormônios. O primeiro, a insulina. A insulina reduz a taxa de glicose no sangue, facilita a absorção de glicose e promove o estoque de glicogênio. Cara, basicamente o que a insulina faz é o seguinte, ela pega a glicose que tem no sangue e joga essa glicose para dentro das células. Tá certo? É isso que a insulina faz. Tá? Se não tiver insulina para fazer isso, pode ficar com uma alta taxa de glicose no sangue. Isso é a diabetes. Tá certo? Muito bem. Geralmente, a diabetes dá um sintoma de hiperglicemia. Tu fica com muita glicose no sangue. Certo? Mas em alguns casos, a diabetes pode te dar a hipoglicemia. Por quê, cara? A hipoglicemia pode ser caracterizada por falta de glicose dentro das células. E a insulina faz isso. Ela tira a glicose do sangue e joga para dentro das células. Tá certo? Então, a insulina, ela regula a taxa de glicose no sangue. Basicamente, ela pega a glicose que está sobrando na corrente sanguínea e joga para dentro das células. Tá? E ela pode ajudar, então, na formação do glicogênio, que é um polissacarídeo. Eu tenho glicose no sangue, eu estou usando a glicose. Sobrou glicose, cara? Eu ligo uma na outra e formo um polissacarídeo, que é um glicogênio, é uma reserva energética para a gente. Tá certo? Então, a falta de insulina causa diabetes. Tá? A insulina é produzida por uma partezinha do pâncreas chamada de ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. Ilhotas de Langerhans ou pancreáticas. Lá tem as células beta e as células alfa. As células beta produzem insulina. Tá? Pessoal, vocês sabem o que é uma doença autoimune? É uma doença onde o teu sistema imunológico ele interpreta as células do teu organismo como se fosse um corpo estranho e destrói elas. E essa falha pode acontecer a qualquer momento. Ela está no DNA do cara, mas ela pode se manifestar a qualquer momento. Isso é o diabetes mellitus, cara. Ou diabetes mellitus, que é a tal da diabetes genética, hereditária. Tá? É a doença autoimune mais famosa do mundo, mais comum no mundo. Diabetes mellitus. Por que o cara para de produzir insulina? Ah, porque um belo dia o sistema imunológico dele, né, acha que as células beta da ilhota pancreática dele não são de lá, não fazem parte do corpo dele e destrói. É, mal encarado assim. Não. Beleza? Então a insulina aqui. O glucagon é o outro hormônio do pâncreas. Tá? Este estimula a transformação de glicogênio em glicose. Ou seja, ele faz o contrário da insulina. Quando falta glicose no sangue, tu ficou muito tempo sem comer, então tu não jogou uma taxa de glicose suficiente para o sangue, ele vai lá no fígado e nos músculos, pega o glicogênio que está armazenado, quebra o glicogênio em glicose. Ele promove a glicogenólise, é a quebra do glicogênio, e aí joga na forma de glicose pro sangue. Se tu não tem o glucagon para fazer isso, aí tu tem a hipoglicemia, certo? Tu não tem glucagon para... Ficou muito tempo sem comer, 4, 5, 6 horas sem comer, acabou o estoque de glicose que estava circulante no sangue. Tu não tem o glucagon, perdão, para ir lá, pegar o glicogênio, quebrar na forma de glicose e jogar para o sangue, tu vai ter hipoglicemia. Tá bem? Muito bem. Tá? O glucagon também é fabricado nas ilhotas pancreáticas, só que agora pelas células alfa. As células beta produzem insulina, as células alfa produzem glucagon. Bom? Agora, para terminar, vamos falar das gônadas, tá? Masculinas e femininas, as glândulas sexuais, né? Os testículos e os ovários. Tá bem? Então,
Gônadas femininas, os ovários, produzem o estrogênio. Tá? O estrogênio, função dele, promove o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e regulam o ciclo menstrual. Então, o estrogênio promove, tá, o aparecimento das características sexuais secundárias para a mulher. Tá? Faz arredondar o quadril, a cintura pélvica. A gente tem a cintura pélvica e escapular, né? Pélvica e escapular. Então, arredonda a cintura, cresce a cintura pélvica, né? O desenvolvimento das mamas, né? Já falei para vocês sobre estrogênio, né? Também dá aquela incapacidade de fazer baliza, né? Na hora de estacionar e tal. Não, tô brincando, isso aí não. Oh, sacanagem. Então, o estrogênio dá as características sexuais secundárias para a mulher e também regula o ciclo menstrual. Tá bem? Fechou? Já a progesterona é o hormônio que prepara o útero para a gravidez. Certo? Ela vai dar uma ajeitada ali na região uterina para receber, né, um possível embrião ali. Tá certo? Então o estrógeno dá as características sexuais para a mulher e regula, né, a ovulação, o ciclo menstrual ali. E a progesterona prepara o útero para a gravidez. Tá bom? Muito bem. Não são os únicos hormônios femininos, são os principais, tá, gente? Agora, a gônada masculina, os testículos, né, produzem a testosterona. A testosterona promove o desenvolvimento das características sexuais secundárias para o homem, né? O alargamento da cintura escapular, o engrossamento da voz, né? Surgimento de barba, certo? Também uma maior massa muscular, que via de regra, homens têm uma proporção maior de massa muscular em relação às mulheres. Isso também é devido a uma maior bagagem, maior quantidade de testosterona. Mulheres têm testosterona, só que em pequenas quantidades. Tá? Beleza? Então tá. E também promove a espermatogênese, a fabricação de espermatozoide. Tá? A fabricação dos gametas. Certo? Pessoal, a disfunção na produção de testosterona, a atrofia das características sexuais e a alteração na produção dos espermatozoides. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Então nos vemos amanhã com o nosso sistema excretor. Tá bem? Valeu, galera. Obrigado. Até mais.